Eu quero convidar você a refletir comigo nela. Livro do profeta Isaías. Capítulo 39. Deus seja louvado. Isaías capítulo 39. Amém, queridos? Você achou? Diz a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Verso 3 diz: então, o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e disse-lhe: gratidão, obrigado, boa. Ele disse: que foi aqueles homens que disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia, para nos visitar, para me visitar. Isaías perguntou: o que eles vieram no seu palácio? Viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo o que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Então não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai de amor e graça, no nome de Jesus Cristo, eu quero louvar o Senhor nessa noite pela sua palavra e pedir que o Senhor venha falar conosco mais uma vez, Senhor, conforme a tua bondade e a sua misericórdia. Deus, em nome de Jesus Cristo, fique à vontade entre nós, para que a sua palavra se cumpra em nossos corações. E eu peço que o Senhor venha fazer com que essa palavra floresça e multiplique a 100 por 1 em cada vida nessa noite, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Amados, eu sou do tipo de pessoa que gosto muito de receber visitas. Infelizmente, não tenho recebido muitos não. Os irmãos não tem muito ido na minha casa não. Mas eu gosto bastante de receber visita, eu gosto de ter pessoas, eu gosto de gente.
Eu gosto de ter muvuca em casa. Eu cresci com casa sem muro. E a nossa família sempre foi uma família muito extrovertida, de povo barulhento, né, que conversa alto. E ainda quando eu estava iniciando o ministério lá na igreja do Araçagi, não tinha um dia que não tinha lá 3, 4 pessoas lá em casa, a gente conversando, falando do amor de Deus, enfim, batendo papo. E ainda como adolescente, né, mas se empregando o evangelho. E é isso que o discipulado acontece nisso, né? O discipulado acontece no relacionamento, no dia a dia, entre o discipulador e o seu discípulo. Se não tiver contato, não tiver relacionamento, não tem discipulado. E talvez uma das coisas que eu mais sinto falta nos tempos de hoje, talvez seja isso, esse contato. Porque às vezes num bate-papo, numa pergunta, numa dúvida que alguém pergunta ali, você consegue transmitir alguns princípios da fé, que na sala de aula, nessa coisa mais organizada, didática, às vezes a gente não consegue transmitir. Então receber visita para mim é algo que eu gosto bastante. E talvez você também é assim, é do tipo de pessoa que gosta de receber visita. Embora, com o passar do tempo, eu estou percebendo que as pessoas cada vez menos gostam. Eu tirei uma experiência aqui no início, quando eu vim para cá, todo mês eu mandava mensagem para vocês, falando assim, estou fazendo minha agenda de visita esse mês. Podemos agendar para que dia? Poucos respondiam, pastor, vamos agendar para outro dia. Outros falavam assim para mim, pastor, vamos deixar para mais para frente. Eu percebi que poucos gostavam de visita, então eu parei de já ter enviado mensagem, que parece que estava meio que incomodando. Mas, amados, enfim, existem visitas que são bênção e existem visitas que podem trazer bastante problema para as nossas vidas. E é por isso que a gente tem que, às vezes, vigiar, né, quanto às visitas. Vigiar quem e vigiar sobre o que se conversa. Isso, o que faz, né, enquanto há uma visita. Porque, naturalmente, quando você vai visitar alguém, você vai lá para bater papo, conversar. Nem sempre é para fazer um estudo bíblico, né? E às vezes, nessas tal de conversa, a gente pode ter uma conversa produtiva ou talvez um problemão. Como você já conhece, eu já falei aqui várias vezes, o rei Ezequias, que foi um dos reis de Judá, ele reinou durante 14 anos, ele começou a reinar com 25 anos, e durante os seus primeiros 14 anos, ele fez muita coisa legal. E a Bíblia vai dizer que ele fez aquilo que Deus se agrada. E o ministério dele estava rendendo. A restauração da adoração a Deus estava indo de vento e popa. Ele derrubou postes ídolos. A idolatria que estava em Judá, ele conseguiu diminuir ou até acabar. Só que quando estava tudo dando certo, uma má notícia chegou. Chegou uma má notícia. E a má notícia foi essa. Através de um pastor, o pastor dele, o profeta Isaías, a gente vai perceber que Ezequias e Isaías tinham uma relação bem próxima. Isaías chega para ele e fala assim, Deus mandou eu falar algo para você, Ezequias. E o que eu tenho para falar, talvez você não vai gostar. Deus mandou dizer o seguinte, coloca a sua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. E Ezequias sabe aquele momento que eu já passei por isso, não sei se você já passou, em que cai um balde de água fria, onde você olha e vê que está tudo dando certo, o ministério está dando certo, as coisas estão andando, financeiramente a nação estava boa, espiritualmente estava bom, e aí chega do nada, e Deus fala com ele que ele vai morrer, não tem pouco tempo, que ele precisava organizar a casa. E olha que eu vejo até uma graça da parte de Deus, porque de Deus, geralmente, ele mata sem avisar. Geralmente ele leva sem falar. É que ele teve a bondade de falar, você vai morrer, é só organiza a sua casa antes disso. Mas se você ler o texto comigo, né, quando você lê a história, você vai perceber que no capítulo 38, ele vai orar, ele vai se lamentar, do versículo 1 ao 4, ele vai clamar a Deus. E no versículo 5, Deus então chega para
Isaías e disse: Isaías, vai lá dar outro recado para mim, para Ezequias. E qual é o recado? No capítulo 5, versículo 5, capítulo 38 diz: vá, diga a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. O que eu aprendo nesse texto, com base na nossa jornada de 21 dias de oração, de lamento, é que diante da má notícia, ele não se desesperou, no sentido de, o que agora, o que eu vou fazer? Mas ele se desesperou em buscar a Deus uma solução. Ele não aceitou de cara a sentença. Ele poderia falar assim: se Deus falou que vai me matar, quem sou eu para relutar? Pelo contrário, ele chegou para Deus e falou: Senhor, eu já estou há mais ou menos 14 anos. 14 anos. E se a gente for olhar o versículo, o texto diz: acrescentarei 15 anos à sua vida. E ele já estava há mais ou menos 14 anos governando. Então Deus está falando: eu vou te dar mais o tempo de governo que você já tem sobre Judá. Então Deus acrescenta ali. Ele começou a governar com 25, já estava governando a 14, então ele estava mais ou menos com 39, é isso? 39 anos. Olha, jovem, né? Uns 40 anos aí, em média. Então Deus falou: eu vou acrescentar os seus anos de vida, e você vai poder reinar mais 15 anos. Isso é uma boa notícia, sim ou não? É uma mega notícia. Porque nessa oração, do versículo 1 ao 4, ele fala: Deus, eu fiz um monte de coisa legal para o Senhor, olha aí. E ele começa a dizer todo o histórico dele. Esses 14 anos foi muito bom no relacionamento, e nós conseguimos avançar. Só que a minha preocupação é que, às vezes, irmãos, a gente tem essa tendência de barganhar com Deus quando Deus já disse para. Quando Deus disse chega. Eu estava pastoreando em Itaiobeiras, eu sempre falava para os irmãos assim: irmãos, eu não quero sair daqui um dia menos, um dia antes daquilo que Deus já determinou que eu ficasse aqui. Mas também não quero sair daqui um dia depois do tempo que Deus determinou que eu ficasse aqui. E a mesma forma eu falo aqui. E a mesma forma eu falo da minha vida. Eu não quero viver, Senhor, eu não quero morrer um dia antes do tempo que o Senhor já determinou que eu vivesse. Mas também não quero viver um dia depois do tempo que o Senhor já determinou que é para eu partir. Porque todas as vezes que a gente tenta barganhar com Deus, a gente tem uma certa tendência, queridos, de começar a nos afastar daquilo que verdadeiramente era o pilar da nossa obediência. Se você observar, depois desses 14 anos de governo, e dentre esses 15 anos que Ezequias ganha de Deus, no capítulo 39 diz que muita gente ficou feliz pela notícia, né? Notícia, e começou a trazer presente. Na realidade não é no capítulo 39, é em 2 Crônicas, porque essa história está sendo contada tanto em Crônicas quanto em Isaías. Em 2 Crônicas, capítulo 32, no versículo 23, vai dizer que quando o povo ficou sabendo do milagre que Ezequias teve, o verso 23 diz que muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso, foi o quê? Exaltado à vista de todas as nações. Então, você vai perceber que após Deus não apenas abençoou com mais 15 anos de vida, mas Deus abençoou ele politicamente, colocando em uma posição que antes ele não estava, que antes ele não tinha. Deus abençoou ele financeiramente, porque o texto diz que as pessoas traziam, pode deixar aí, coisas preciosíssimas para ele. Então, se ele era rico, ele ficou mais rico. Se ele só era rei de Judá, ele agora ficou famoso entre todas
as nações. É isso que está no texto de 2 Crônicas, capítulo 32, no versículo 8. Não é isso? Olha lá, versículo 23. Então o que acontece? Está tudo bom. Só que você vai perceber comigo, irmãos, é que junto com esses presentes que as nações estão mandando, voltando no livro do profeta Isaías, nessa mesma história, o texto diz que o rei Merodach Baladã, que é um rei que antecedeu aí muito a Nabucodonosor, muitos anos ainda, Nabucodonosor iria governar a Babilônia bem mais à frente. Ele fica sabendo desse milagre e ele então, à semelhança das outras nações, envia uma carta e envia presentes para Ezequias, igualzinho às outras nações. Só que um diferencial: Babilônia não é qualquer nação. Babilônia é o reino. Amém? É o cara. Não é qualquer reizinho de qualquer outra nação vizinha ali que está mandando. Então, quando Ezequias recebe os portadores da Babilônia, ele fala: cara, eu tô top. Cara, o negócio para mim, então, realmente, Deus está abençoando. Por quê? Porque o rei da Babilônia mandou presente para mim. Não apenas mandou presente para mim, mas enviou seus emissários. E aí, irmãos, é nesse momento que Ezequias vai cometer 3 falhas. Ok, irmãos? 3 grandes falhas. Que não apenas trouxe Deus ficar chateado com ele, que essa já é uma situação muito ruim, como ele colocou toda uma geração futura a perder. Eu quero novamente trazer a memória da igreja aqui, dos irmãos, que às vezes a gente ora a Deus, pedindo a Deus por um milagre, por uma bênção, por uma graça. E às vezes quando Deus nos abençoe, nós somos os primeiros a transformar aquele milagre, aquela graça, em uma desgraça. Tipo assim, a mulher, a jovem está pedindo a Deus para casar. Aí Deus vai, enfim, abençoa com o casamento. Aí o que acontece? Chega lá no casamento, ela não sabe lidar com o casamento, ela não sabe, da mesma forma, o homem. Lembra quando o povo de Israel saiu do Egito? O que Deus mandou Faraó fazer e todo o povo do Egito fazer? Deus mandou: olha, é para mandar eles embora, mas não é para mandar eles embora de mãos abanando. É para vocês pagarem todos os anos que eles trabalharam escravos para vocês. Então é para vocês pegarem o ouro, todo o ouro de vocês, tudo que vocês têm de valor, e dar para os hebreus. Não foi isso? O povo hebreu passou 415 anos escravo, mas na hora que Deus libertou eles milionários, com muita grana, com muito ouro, com muitos vestidos preciosos. As servas, as senhoras egípcias tiveram que pegar o melhor que elas tinham e dar para as hebreias. Faraó teve que dar ouro para os hebreus. É uma bênção maravilhosa, sim ou não? Mas o que os hebreus fizeram com esse ouro que Deus deu a eles quando eles saíram do Egito? Fizeram um bezerro de ouro. Pegou a graça e transformou em desgraça. Pegou a bênção e transformou em maldição. E quantas vezes a gente está fazendo isso? Deus, a pessoa ora pedindo um dom, Deus dá o dom e o camarada vai e infla. E a gente precisa ter muito cuidado, porque nesse exato momento Ezequias pediu que Deus o poupasse da morte. E Deus abençoou com 15 anos. Mas o infeliz, que tinha feito tudo certo em seus 39 anos, pegou os 15 anos que Deus acrescentou para fazer só besteira. E eu vou listar 3 aqui nesse texto. E por que eu vou listar essas 3? Para que eu e você não venha cometer a mesma bobeira. Irmãos, a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito.
está na Bíblia, foi escrito para o nosso ensino, isto é, para que a gente não cometa as mesmas burradas que eles cometeram. Diz que a pessoa inteligente, ela aprende com os erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então, se eu sei que alguém fez, deu errado, quebrou a cara, eu vou fazer por quê? E às vezes a gente está assim, a nação brasileira está querendo pagar para ver em muitas coisas. Nós muitas vezes queremos pagar para ver. A gente está vendo tudo que está acontecendo ao nosso derredor, as desgraceiras que muitos países comunistas estão enfrentando, e nós queremos pagar para ver. E novamente eu falo a frase que eu falei no culto passado, é porque nós muitas vezes achamos que somos melhor do que as outras nações. E olha os erros que Ezequias cometeu, irmãos. E que eu não posso cometer, que você não pode cometer, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, irmão, de sua própria vidinha. No versículo de número 3, o texto diz: então o profeta Isaías, minhas vistas tá bonita, tá boa, viu? Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias, e lhe disse: que foi aqueles homens, o que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra remota, distante. Vieram da onde? Da Babilônia, para me visitar. Irmãos, sabe o primeiro erro de Ezequias? É que Ezequias era um rei, um presidente de uma nação, um líder de uma nação. E como líder, ele tinha que saber de uma coisa: que qualquer país, qualquer exército, antes de invadir uma terra, ele mandava espias. Tática comum de toda guerra. Irmãos, não tem como. Quanto mais você conhecer o inimigo, mais chance de vencer você tem. Lembra de quando Moisés chega nas terras já próximas a Canaã, a terra prometida? Moisés não chegou de peito aberto com o povo e entrou. Ele para lá em Cades Barneia, que é bem antes ali de Jericó, e chama 12 espias, 12 homens, e fala assim: vá e reconheça a terra para mim. Esses 12 espias chegaram lá falando: nós somos espias. Não, irmãos, eles foram lá. Como eu gosto muito de filme assim, que é os espiões. Eu gosto muito de filme de espião e tal. Por isso que eu gosto muito. Eles foram lá, agente secreto da CIA, investigar, conhecer, escrever um relatório. Sabe o que Ezequias está fazendo? Os reis das nações ficam sabendo: opa, o Deus está abençoando lá. Opa, o negócio está prosperando lá. Opa, Deus abençoou tanto que até restaurou um camarada de uma enfermidade que era mortal. Deus está prosperando, eu vou pedir o negócio. Vai lá saber o que está acontecendo lá. Irmãos, a primeira coisa que o diabo faz para poder nos enganar é dar o que a gente quer. Ele busca descobrir o que você precisa, o que você mais deseja, e ele vai te oferecer aquilo que você deseja. Você gosta de mulher, quer mulher, ele vai te oferecer mulher. Se você gosta de dinheiro, ele vai te oferecer dinheiro. Se o seu coração gosta de poder, ele vai te oferecer poder. Se o seu coração gosta de preguiça, ele vai te oferecer uma rede. Porque é isso, ele sabe as suas áreas de vulnerabilidade. Ele conhece as nossas vulnerabilidades mais do que nós mesmos. Tem muita gente que não conhece sua vulnerabilidade. E eu estou olhando aqui para vocês, e todos vocês, como eu, temos as nossas vulnerabilidades. Temos. E sabe qual foi o primeiro erro de Ezequias? Foi achar que os seus inimigos estavam longe. Foi achar que ele estava distante demais de um possível problema. A pergunta de Isaías foi essa: o que é que eles vieram fazer? Da onde eles vêm?
Ezequias diz: vieram de uma terra distante. Isto é, não tem nada o que fazer contra mim não, porque eles vão distante. O problema está longe. O Covid está lá na China. O Covid está lá na China. Qual é o nome dessa outra doença aí que esqueci, um problema aí que a gripe do macaco, varíola do macaco. É isso. Está longe. E aí, irmãos, o nosso grande problema é achar que o pecado, que as lutas, que as dificuldades, que as guerras, está longe. Não, a guerra entre Rússia e Ucrânia, Rússia e Ucrânia está mais de 9 mil, mais ou menos, quilômetros, sei lá, daqui. Não chega aqui não. Lembra o que aconteceu em Josué capítulo 6, quando os gibeonitas chegaram para que eles não fossem mortos pelo povo de Israel. Eles chegaram e usaram qual foi a desculpa? Nós somos de uma terra longe, olha os nossos sapatos, sei que estão estragados, nossas roupas estão velhas, nossos pães estão perdendo na sacola, de tão longe que a gente veio. Sempre que os gibeonitas seria a próxima cidade que eles iam enfrentar. Para de achar, meu irmão, que o problema nunca vai chegar na sua casa. Para de achar que o câncer só chega na casa do vizinho. Para de achar que o adultério só vai chegar no colega seu de trabalho. Para de achar que a fome só vai bater na África. Para de achar que a inflação só vai no país pobre. Não, para de achar que o problema é só na Venezuela. Que nunca vai chegar até nós. Que nunca, irmãos, isso é infantilidade. Isso é simplicidade, é pensar de maneira simplória demais. O problema está longe, Isaías, pode ficar tranquilo. Mas não estava, querido. Esses dois homens não foram ali apenas para levar uma cartinha, um WhatsApp e levar um presentinho. Eles tinham outras intenções. E aquilo que você acha que está longe demais de você pode estar te rondando e você nem está percebendo. Por isso que a Bíblia diz: seja simples como as pombas, mas prudente como a serpente. Não pague para ver. Não pague. Eu olho para José e vejo o camarada correndo, eu não sei se pelado, eu não sei se com uma parte da roupa, mas a questão é que José não pagou para ver, ele não esperou para ver. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Mas parece que nós temos uma teimosia interna e queremos sempre buscar o lado mais arriscado das coisas. Eu vi um menininho, ele foi para descer aqui, ele parou, não, vou pular aqui. Eu falei: opa, volta, passa por lá. E a gente às vezes é assim, o caminho está aberto, Deus está mostrando, mas a gente sempre busca o lado mais perigoso, porque a gente quer arriscar demais. E aí está o grande problema. Esse foi o problema de Sansão. Esse foi o problema de Sansão, porque o texto diz que Sansão, ele começou aproximando. Olha, lembra da introdução da mensagem passada que eu falei sobre a onda? Que você vai entrando na onda e quando você pensa que não, a onda está te carregando. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele casou com mulheres estrangeiras, ele foi brincando até encontrar uma Dalila, que amansou ele. O que Dalila fez? Dalila deu o que ele queria. Ele queria uma mulher. Melhor ainda se não fosse da terra dele. Aí, se tu quer, então toma. Irmãos, desconfie. Quando as coisas que você mais deseja acontecem de maneira muito fácil, coisas boas são difíceis de alcançar. A gente tem que ter desconfiar, irmão, quando as coisas acontecem de maneira muito fácil. Olha bem, para você entender como é a estratégia do diabo. Jesus está iniciando o ministério. Nem há um relato do primeiro milagre dele. Jesus nem tinha feito o milagre ainda. Jesus tinha acabado de se batizar. A Bíblia diz que ele é levado no deserto. E lá no deserto, o diabo
identifica as 3 coisas que Jesus precisava. Não é que Jesus precisava, mas que precisaria acontecer para que ele pudesse cumprir seu ministério. Ele precisava que as pessoas reconhecessem ele como Deus. Então ele disse, ele pega Jesus, leva a parte mais alta do templo e diz: já que é para poder reconhecer você como Deus, pula daqui. Pula daqui. E antes de cair no chão, você dá ordem para os anjos, para eles se segurar. Você sabe onde está escrito isso na Bíblia? Salmo 91. E aos seus anjos dará ordens ao seu respeito. Salmo 91, irmão. O diabo cita. Mas Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você está com fome, você está 40 dias sem comer, nesse jejum brabo, não precisa jejuar desse tanto não. Mas aí, a solução está aí, você é Deus, transforma a pedra em pão e come. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Satanás está identificando as necessidades e dando. Tem pessoas que identificam: não, tem muita pobreza, vamos dar uma esmolinha, entre aspas. E aí as pessoas ganham. Tem um filme que eu aconselho vocês a assistir, é um filme legal. A linha escatológica é um pouco assim, meia confusa, mas acho que você vai gostar do filme. Em linhas gerais, ele é um filme bom, chamado Meguido. Nesse filme, o personagem que faz o papel do diabo, ele fala o seguinte, um momento para a esposa dele. Diz: se você quer ganhar um homem, alimente ele, dá comida para ele. O homem é capaz de tudo por comida. E essa é a realidade. Irmãos, você lembra comigo aí, o povo está saindo do Egito, indo para a terra prometida, sendo conduzido por uma coluna de fogo e sendo conduzida por uma nuvem. Um milagre acontecendo todos os dias. É a rocha dando água, é maná caindo do céu, é cadornas caindo para o povo comer. Deus está fazendo milagre todo dia e não está deixando faltar nada, está maravilha. Mas o que o povo lembra? Uma cadorninha dessa com a cebolinha daquela do Egito, né? E os alhos e os cominhos do Egito. Meu Deus, ai que vontade de voltar para o Egito. O povo está trocando carne, o povo está trocando pão do céu, o povo está trocando água da rocha, sombra no deserto, coluna de fogo à noite, por causa de alho no Egito. Faz sentido? Parece que nós estamos vivendo algo mais ou menos assim, né? O que foi o primeiro erro de Ezequias? Foi negligenciar a distância do perigo. Ele achava que o perigo estava longe, que nunca ia chegar, mas o perigo estava mais próximo do que ele imagina. Irmãos, em nome de Jesus, estamos vivendo um tempo que as pessoas estão negligenciando o perigo está tão próximo, e eles não estão pensando nisso, estão achando que está longe. Não, isso é na Venezuela, isso é no Nicarágua, isso é lá no Cazaquistão, nunca vai chegar no Brasil. Irmão, a gripe que matou milhões no mundo chegou aqui, que começou lá na China. Tu acha que o Brasil, esse comunismo lá, que acontece nos países da janela 10/40, onde o evangelho nunca pode ser pregado, porque se for encontrado alguém pregando lá, morre. Tu acha que isso vai chegar aqui no Brasil? Nunca, né? Não, o Brasil é um país democrático, porque precisa dos 3 poderes para poder isso acontecer. Aí a gente olha, um STF alinhadinho com o partido, gente, está tudo preparado e as pessoas não vê, porque estão negligenciando a distância do perigo. O perigo está mais próximo do que eles pensam que não estão. Faz sentido para você, irmãos? Mas existe um segundo erro que Ezequias cometeu. O segundo erro que Ezequias cometeu se encontra no versículo 2 e no versículo 4. Olha o versículo 2. Ezequias se agradou disso o quê? Dos 2 emissários da Babilônia virem e dos presentes e deles serem da Babilônia. Então ele ficou feliz com a visita. Então Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do tesouro,
a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. No versículo 4 diz: Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há no meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Esse foi o segundo erro. Gente, Ezequias negligenciou e abriu a porta daquilo que ele tinha de mais valioso para o ladrão. A Bíblia diz que quem entra pela porta é o pastor, mas o ladrão e o salteador, ele pula por cima da cancela, ele invade. Só que no caso de Ezequias, o ladrão não precisou invadir. Ezequias abriu a porta e deixou o ladrão entrar. Escancarou o portão e disse: vem, vê tudo, vai lá, vê tudo, é tudo. Olha o que eu tenho de mais precioso. Pelo amor de Jesus, não abra a porta para o ladrão. Não permita em mostrar os nossos tesouros para quem só quer a nossa destruição. Esse foi o segundo erro de Ezequias. Literalmente, o segundo erro de Ezequias foi mostrar o que tinha de mais valioso. Foi pegar o que tinha de mais valioso e mostrar para pessoas que eles menos conheciam. Porque, irmãos, você já viu aquelas pessoas quando vai roubar alguém? Eles não se aproximam já. Eles se aproximam como se não quisesse nada. Eu estava vendo uns vídeos, né? Ultimamente a gente está vendo muito vídeo assim, de ladrão, de pessoas que assaltam o outro, exatamente por causa do ambiente que você está no Brasil. E por alguns achar normal roubar um celular. Então está muito, muito visível isso. E você vai perceber que os camaradas chegam com quem não quer nada, com roupa bonita, né? Roupa normal, como qualquer outro, se mistura. E quando pensa que não, anuncia-se o assalto. E aí é que está o grande problema, porque hoje ele está com roupas normais. Mas olha o que Isaías disse para Ezequias. Vai lá no versículo 5. Isaías disse o seguinte, versículo 5. Então Isaías disse: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. 6. Diz o seguinte: eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que seus pais ajuntaram até hoje, será levado para... Não ficará coisa, diz... Você abriu a porta, não abriu? Você permitiu que eles entrassem? Pois é, tudo que é teu um dia será deles. Tudo que os seus pais trabalharam para conquistar, você vai perder para quem veio aqui e você abriu a porta. Irmãos, eu sei que a nossa geração de hoje não está essas coisas, no sentido moral, ético e espiritual, como os nossos pais da fé tinham. Não. Eu sei que, se a gente for olhar o nível de respeito dos filhos para com os pais hoje, está bem abaixo dos nossos pais para com seus avós no passado. Se a gente for olhar o nível de moral, de pudor, as meninas andam na rua quase pelada. Hoje, na rua, os meninos, você passa no meio da rua, tem garotinho desse tamanho, com brinco, até com tatuagem. Os próprios pais fazem aqueles cortes malucão. Eu estava vindo agora para a igreja, eu vi um menino que eu acho que não deve ter nem 12 anos. Eu falei: você está doido? Assim, não dá nem para descrever. Coisa que os nossos pais, o menino daquele pensasse colocar um pince na orelha, o pince, antes de fixar direito, já arrancava com o tapo do surdão no pé do ouvido. As gerações mudaram, irmãos. E tudo que nós temos hoje, a liberdade de culto que nós temos hoje, estamos aqui hoje cultuando, portas abertas, isso custou vida de gente.
Se hoje eu tenho liberdade de falar de Jesus no culto, em casa, na rua, no trabalho, se hoje eu posso dizer que eu sirvo a Deus, pessoas morreram para que o Evangelho chegasse até mim. Pessoas foram apedrejadas para que o Evangelho chegasse até mim. Paulo foi um desses. Pessoas foram queimadas na fogueira. Muitos dos nossos irmãos protestantes foram mortos pela Igreja Católica na fogueira para defender o direito de culto. E hoje a gente está pegando tudo que eles fizeram e colocando na mão do ladrão, do diabo, entregando tudo de mão beijada. Esse foi o segundo erro, de ignorar. E o pior, irmãos, o versículo diz que Ezequias diz o seguinte, olha a expressão de Ezequias, tudo que estava, versículo 4, no versículo 4 ele vai responder, viram tudo que há em meu, não houve nada nos meus tesouros que não lhes mostrasse. Meu. Sabe por que ele abriu a porta? Porque ele tinha a convicção que tudo que os pais, tudo que outras pessoas trabalharam arduamente para poder conquistar, agora era dele. E sabe qual foi o segundo erro? O erro do orgulho diante das conquistas alcançadas. O orgulho diante da conquista alcançada. A gente tem um orgulho do país, Brasil, país do futebol. O Brasil é terra boa. Nós temos um orgulho. Irmãos, eu tenho uma coisa que eu vejo do Brasil. O Brasil é um país acolhedor, camarada, legal. Mas tudo isso que nós conquistamos ao longo do tempo nos deixou orgulhosos. Como eu disse aqui, o Brasil, na América do Sul, é o único país onde o cristianismo tem essa liberdade que a gente tem. Porque se você ir para a Argentina hoje, não tem. Venezuela não tem. Na Guiana Francesa não tem. Olha para a Bolívia, pior ainda. Você olha para o Uruguai, meu Deus do céu. Então, na América do Sul, o Brasil é o único que tem ainda, porque é possível que algum tempinho na frente já não vai ter essa liberdade. E a gente se tornou orgulhoso, porque é meu. Só que a palavra do profeta Isaías, no versículo 6, diz, eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo, o que seus pais ajuntaram, suaram para ter, para conquistar, os inimigos que você abriu a porta para entrar, eles mesmos vão te roubar, eles mesmos vão te destruir, e eles mesmos vão escravizar os seus filhos. E agora eu quero terminar com esse terceiro e último problema, terceiro e último erro, porque a sentença do profeta Isaías, no verso 7, é a pior de todas. Se roubar o dinheiro, tudo bem. Os tesouros que foram conquistados, tudo bem. Problema. O que eu sempre falo, irmãos, o que a gente precisa analisar é o seguinte: mas a economia está ruim? Está ruim. Problema de economia, problema de comida. Agora, se tocar nos filhos, aí não. Até agora, o que Deus está dizendo para Ezequias é: Ezequias, os seus tesouros, a economia vai ficar ruim, vai ser destruída, porque os seus bens vai ser roubado, vai ser levado. E aí o pior é que alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos. Castrar, afeminar eles. Porque os eunucos eram castrados pelos reis e eram obrigados a viver como mulheres, para cuidar das mulheres dos reis, as princesas, e fazer qualquer outro tipo de serviço que o rei mandasse. Isto é, na sua casa não vai ter macho não, viu? A sua casa, os meninos, seus filhos,
vão ser deturpados. Gente, é só eu que estou percebendo alguma semelhança? Só que o problema, irmão, é que está aqui. A dor no meu coração está exatamente aqui, porque eu vejo que os pais de hoje estão dando a mesma resposta que Ezequias deu. Versículo 8. Isso me deixa com raiva quando eu leio esse texto. Porque o infeliz do Ezequias, meu Deus, meus filhos não. Pelo amor de Deus, meus filhos não. O infeliz diz o seguinte: boa é essa palavra. Como assim, gente? Boa? Me explica aí como um pai está acabando de ouvir que os filhos serão levados escravos, vão ser transformados em eunuco, e o camarada responde que essa palavra é boa. Como? É assim que os pais de hoje, assim como o Brasil está respondendo, quando a gente fala cuidado com a lei com a homossexualidade, cuidado com essas coisas todas, com a deturpação sexual, com o ensino, com o estímulo, com a erotização infantil. Isso é coisa normal. Como é normal? O Brasil acorda, Jesus. Gente, eu fico triste, porque as pessoas estão achando normal uma coisa que não é. E sabe por que ele fala que é boa a palavra? Olha a justificativa desse infeliz, Jesus. Oh, meu Deus do céu, só o Senhor me pode ter paciência com o ser humano, porque eu não tenho não. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver haverá paz e segurança. Meus filhos que se viram na época deles. Enquanto eu viver, enquanto o Senhor me deu esses 15 anos, vou viver paz, vou viver tranquilo. Depois que eu morrer, e se dane para lá, para não falar outra palavra aqui, se dane. Meu irmão, dá para entender uma situação dessa? Bom, enquanto eu tiver picanha para comer, churrasco para fazer, os filhos meus que se viram para lá, se vai virar homem, se não vai, se vai ser afeminado, se não vai, se vai para ser levado como, ser tratado como escravo, se não vai, se vai comer lixo no meio da rua, se não vai, se a economia vai, problema deles. O terceiro erro de Ezequias foi não se preocupar com as gerações que viriam, com seus sucessores. Irmãos, eu não me preocupo com economia, Deus sabe disso. Eu não me preocupo nem com a minha liberdade de culto ser cesseada. Amanhã pode fechar as portas dessa igreja, pode impedir a gente de congregar, de cultuar, fazer qualquer coisa, mas não toca nos nossos filhos, não toca nas gerações futuras. Mas a gente está falando como Ezequias: não, é tranquilo, deixa tocar para lá. Ezequias não sabia o que estava falando, irmão. Gente, a gente precisa. Eu não entendo às vezes o porquê que o Brasil ainda continua cego diante de situações como essa. Irmãos, antes de Caim matar Abel, Deus chega para Caim e fala: Caim, cadê seu irmão? Caim responde: sou eu, babado, meu irmão, para saber onde ele está? Tipo assim, na lata. Deus olha para Caim: é o seguinte, Caim, se você não fizer o que eu estou te pedindo, a sua oferta não será aceita. Olha, gente, Deus já está avisando, assim: Caim, você quer me apresentar uma oferta que eu agrade? Faça o que eu estou pedindo. É só um toque que eu estou te dando. Mas a Bíblia diz que Caim, mesmo assim, deu uma oferta que Deus não aceitou. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta dele. E Deus já tinha dado um toque para ele, que se ele desse aquele tipo de oferta, ele não ia aceitar. Deus já tinha avisado, mas o cara pagou para ver. E Deus ainda fala assim: olha, o mal já está à porta, Caim. Cabe você dominá-lo. O mal já está à porta, filho. É você que precisa tomar uma atitude aí. Cabe você. Brasil, o mal já está à porta, cabe a nós fazer a escolha certa. Mas Caim não quis, pagou para ver e matou seu irmão, e foi punido o resto da sua vida. Sabe que nós vamos ter que pagar para ver? Essa palavra de Ezequias, dizendo: enquanto eu estiver vivo, tendo paz e segurança, o problema das gerações futuras, custou muito caro, irmão. Porque eu não vou ler com você, porque o tempo não nos permite.
Mas se você dá um pulinho de novo lá no livro do profeta, 2 Crônicas, no livro de 2 Crônicas, capítulo 38. Aliás, cadê? 2 Crônicas 32, 38 não, 38 é. Você vai ouvir falar o nome de um camaradinho chamado Manassés, capítulo 33, versículo 1. Olha o que o texto está dizendo. E Manassés tinha quantos anos? 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos. Isto é, lembra da matemática que já fizemos aqui? Deus acrescentou a Ezequias 15 anos. Ezequias morreu quando Manassés tinha 12 anos. Foi porque com 12 anos que ele começou a reinar no lugar do pai. Isto é, 3 anos depois que Deus acrescentou os anos de vida de Ezequias, ele fez Manassés. Ele ganhou Manassés, né? Não, Manassés nasceu. Ezequias teve 12 anos para ensinar Manassés a lei do Senhor. Ezequias teve 12 anos para orar por Manassés. Fazer como Jó fazia para os seus filhos, apresentar sacrifício a Deus. Oh, meu filho, olha assim, você vai. Manassés, irmão, Ezequias já sabia que os dias dele já tinham uma data. Ezequias sabia o ano que ele ia morrer, 15 anos antes. Para comigo, Deus chega, vou te acrescentar mais 15 anos. Qual é a primeira coisa que você faz? Começar a contar a sua história em o quê? Em decréscimo. Oh, só falta 14, falta 13, falta 12. Então, nasceu Manassés, ele já sabia, só me falta o quê? 12 anos, só me falta 12 anos para cuidar desse menino. Então, em 12 anos, eu preciso preparar o melhor rei que Judá pode ter. Em 12 anos, eu preciso preparar um sucessor melhor do que eu. Para que quando eu morrer, esse menino faça coisas mais do que eu fiz, melhores do que eu fiz, e não cometa as mesmas burradas que eu cometi. Mas Ezequias morreu, Manassés começou a reinar. Manassés reinou 55 anos sobre Judá, enquanto o pai 29. O pai Ezequias reinou 29, 14 mais 15 que Deus acrescentou. Ezequias reinou quase que o dobro do que o pai. Mas eu não vou dar para ler, mas se você ler em sua casa, 2 Crônicas 33, o que esse menino aprontou? Nos primeiros versículos diz, verso 2: e fez o que era mal aos olhos, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Eu não vou falar os detalhes, mas você vai perceber que tudo que o pai dele fez de bom, esse menino fez ao contrário. Sabe o que Manassés fez? Queimou os próprios filhos. Queimou 2 filhos dele em consagração a Moloque. Os 2 filhos. Sabe o que esse menino fez? Sabe esse Isaías que estava assim com o pai dele, o profeta, o pastor do pai dele? Eu já falei isso para vocês, não já? Colocou o coitadinho do Isaías dentro de um tronco de árvore e mandou serrar Isaías ao meio. Em Judá nunca houve um rei tão perverso quanto esse camaradinho. Você vai ler aí, leia, pesquisa sobre Manassés, você vai ver, você vai ter dó. Claro que no final da vida dele se arrepende, Deus tem misericórdia e restaura. Mas o que esse homem fez não está no gibi. O que o povo sofreu. E outra, lembra do cativeiro que eu falei, que Amós profetizou, Joel profetizou, que a gente pregou aqui nos últimos cultos? Sabe por que o cativeiro veio? Por causa desse camarada. Deus ficou tão irado com esse camarada, falou, não tem jeito não. Toda a sua geração vai para o cativeiro babilônico. Irmão, você está entendendo o que a irresponsabilidade de uma geração pode causar, o impacto que pode causar nas demais? Os erros de Ezequias, ele teve 14 anos brilhantes, mas aos seus 15 anos ele ele reverteu tudo, ele fez o pior. Por quê? Ignorou o perigo, achou que estava longe demais para acontecer. Não vai acontecer com a gente. Segundo, abriu a porta para os ladrões. Terceiro, não se preocupou com a próxima geração. Irmãos, sabe por que eu estou tão aflito nos últimos dias? Porque eu vejo a história se repetindo em nossa nação.
E não é à toa que a gente tem que continuar orando. Não é à toa que a gente tem que continuar se lamentando. Tem gente que vai discordar disso, vai achar que a gente está sendo melancólico demais, ou achar que a gente está fazendo, enfim, cada um tem o seu julgamento, eu respeito qualquer um, mas é isso que o Senhor tem colocado no meu coração, é sobre isso que eu tenho orado. Senhor, eu não quero fazer parte disso. Eu não quero fazer parte, eu não quero ser um Ezequias desse tempo. Eu sei que o Senhor já fez muita coisa legal através da minha vida para a sua glória. E eu não quero desfazer tudo isso. Por isso, Senhor, me ajude a permanecer. E eu sei que isso não depende apenas de mim. Depende de uma parcela boa e considerável da nossa nação. Então, por isso, irmãos, continuemos orando. Mas aplicando para a sua vida pessoal, para os pais que aqui estão presentes, principalmente. Será que você não tem negligenciado o perigo, não? Será que não tem brincado com coisa séria, não? Você acha que você não tem abrido portas? Irmãos, cuidado, a gente até estava conversando com os irmãos esses dias. Cuidado com as legalidadezinhas. O diabo não precisa de muito para destruir uma família. Ele precisa apenas de uma brechinha. Eu estava fazendo um exame, uma suspeita de uma determinada enfermidade nas minhas pernas. A médica falou assim, não, moço, para esse tipo de coisa acontecer, você só precisa de um buraco no tamanho da ponta de uma agulha para essa bactéria entrar e fazer o que tem que fazer lá, que é em relação a isso. Eu falei assim, mas como que eu vou monitorar um buraco do tamanho de uma ponta de uma agulha? Como que eu vou monitorar isso? Você pode fazer todos os exames hoje e ter esse problema amanhã. Então você tem que estar sempre com... Eu falei, meu Deus, é assim a nossa vida cristã, irmão. O diabo não precisa de grandes motivos e de grandes coisas, só precisa de você achar que não vai acontecer com a sua família, você achar que você é incaível, você achar que não, está longe demais, não vai me atingir. Você abrir as portas, cuidado, irmão, com quem entra na sua casa, irmão. Tira aquela podridão da Globo lá, pelo amor de Jesus, nós já falamos isso aqui. Tira essa miséria de lá, tira esse tal de Netflix da sua casa, essa imundície que só leva lesbianismo, homossexualidade, drogas, violência para dentro da sua casa. Pelo amor de Jesus, vamos ser crentes no que... Salmo 101, verso 3. Não colocarei nada impuro diante dos meus olhos. Uma coisa é você estar passando na rua e ver, ou na televisão e ver, ou numa casa e ouvir. Agora você levar a desgraça para sua casa e achar que não vai acontecer nada, vai! O que o povo não está entendendo é que a nossa sociedade hoje está sendo formada pelos filmes, pelas novelas, pelas as séries. Tudo isso está formando o que você pensa. Isso é pequenas doses homeopáticas. Sabe aquelas dosinhas? Pouco a pouco. E você vai achando normal. Irmãos, um beijo gay na TV causou espanto, não é? Me lembra? Oh, vai ter um beijo gay na TV. Foi os crentes que mais deu ibope para a Globo na época. Hoje é normal. Por quê? Porque tudo é assim. No início há uma rejeição. Depois há uma aceitação parcial. Depois uma aceitação total. Então tem muita igreja aceitando que não deveria aceitar, porque já acostumou. Então, em nome de Jesus, filtre que você assiste, filtre que você ouve, pelo amor de Jesus. Tem crente que ouve Anitta, irmão. Que ouve Anitta, irmão. Sabe o que é isso? Que não filtra quais são as músicas que ouve no seu iPad, no celular. Gente, ainda eu não entendo. E é por isso que a gente precisa voltar para o Evangelho, irmão. E cuide das novas gerações. Não é só as tias da igreja que vai ter que cuidar dos seus filhos, não, irmão. Meu irmão, vamos tomar responsabilidade dos seus filhos. Vamos sentar com eles pelo menos uma vez por dia. Será que, irmãos, eu sonho com uma igreja transformada. E eu tenho falado para Deus, Senhor, se o Senhor for para levantar uma perseguição para ver se a gente acorda, não precisava. Né? A gente sabe que não precisava, a gente sabe do nosso compromisso, mas parece que a gente só faz debaixo da chibatada. Porque enquanto está fácil demais, a gente ignora. A gente está igual aquele menino. A mãe está, menino, faz isso. Tá bom, mãe. Menino, faz isso. Tá bom, mãe. Não vai fazer não, menino. Tá bom, não. Parece que a gente continua só aprendendo com chicotada. A gente só vai valorizar a liberdade de culto que temos hoje no dia que a gente perder ela. A gente só vai valorizar a liberdade de expressão, de falar o que a gente pensa, sem ser recriminado, no dia que a gente perder ela.
No dia que você perder suas liberdades, aí um dia você vai falar, mas no dia nós tinha, e você não deu valor. Porque a gente tem a tendência de dar valor só depois que perde. Falo eu do carro. Depois que eu estou a pé, meu Deus do céu, estou com vontade de voltar lá e comprar meu carro de novo. Mas não dá certo, já foi. E aí, nós vamos acordar só depois que o ladrão tiver entrado e roubado? Para depois a gente queixar? Não, então nós tomar juízo na nossa cabecinha e aprender. A Bíblia diz: tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Vamos aprender, irmão. E não vamos cometer os erros das outras nações. Não vamos pagar para ver. A Europa pagou para ver. As igrejas fecharam. Nicarágua da mesma forma. Argentina da mesma forma. Venezuela da mesma forma. E tantas outras nações. Que nós tomemos juízo e aprendemos com aquilo que Deus está mostrando para a gente nesse tempo. Você pode orar comigo, ficar de pé? Em nome de Jesus. Vamos orar. Você que trouxe sua oferta, após a oração você pode estar ministrando no altar. Aleluia, Jesus. Oremos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos nessa noite. Deus, a tua palavra, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é justa. E ela opera em nós o seu querer, como o seu efetuar. Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a nossa nação, nosso país, nesses 21 dias de oração, de lamento, Pai. Nós sabemos que esse sufoco que a gente passa hoje é porque a sua igreja errou no ensino no passado, não educou os irmãos como deveria. Nós negligenciamos muita coisa, Senhor. Nós deixamos de orar, de jejuar, nós deixamos de evangelizar. As igrejas querem crescer com migração, com um pula-pula de lugar para outro, parecendo festa junina. Um dia está numa igreja, outro dia está em outra, e a gente acostumou em viver uma igreja inchada hoje e magra amanhã. Mas Deus nos ajuda, Pai. Não nos deixe, não nos permita ter que passar por um juízo para poder dar valor àquilo que o Senhor está nos mostrando agora. Como o Senhor disse a Jerusalém, ao povo de Israel: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu te quis ajuntar debaixo das minhas asas, mas vocês rejeitaram. Jerusalém, que mata e persegue os seus profetas. Pai amado, nós estamos sentindo nesse tempo onde clamamos e falamos, assim como Jonas clamou a Nínive, mas diferentemente ó Deus, do resultado de Jonas, parece que a igreja não quer ouvir, não quer ver, não quer, ó Deus, se aperceber, não quer acordar. Senhor, abre os olhos do seu povo, meu Deus. O entendimento, o intelecto, tira a cegueira dos olhos, Senhor. Pai, a tua palavra diz em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias se ajuntarão como mestres de si mesmos, com comichão nos ouvidos, a ponto de rejeitar o ensino da verdade. Deus, em nome de Jesus, nos dê graça, Pai, para superar esse momento do nosso país, para que verdadeiramente possamos ter festa nas igrejas e não nos presídios, Senhor. Em nome de Jesus, desperta o seu povo, meu Deus. Não se trata, Pai amado, em momento algum de partidarismo, de homem A ou B, mas se trata daquilo que o Senhor tem gerado no coração, ó Pai, dos teus filhos, um clamor no coração de arrependimento, de mudança, ó Pai, de comportamento, de mentalidade, que nós não venhamos nos vender moralmente, espiritualmente, que a igreja não se venda, que os ministros do Senhor não se vendam, que os homens do Senhor não se corrompam, de um lado ou de outro. Deus, salva a nossa nação, e nós voltamos a chorar, e nós voltemos a clamar, e nós voltemos a fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Em nome de Jesus, Pai, desperta-nos como seu povo. Não permita que nós venhamos cometer os erros de Ezequias na sua última fase da vida. Ele que passou a sua juventude fazendo o que era reto aos teus olhos. Ele que passou a sua juventude fazendo as coisas certas. Mas a vaidade, o orgulho entrou. E quando esse orgulho entrou, Senhor, a vida começou a desgraçar todinha. Meu Pai, em nome de Jesus, não nos permita ficar orgulhosos, porque não é nosso, é seu. Ezequias tratou a herança, os tesouros, o palácio como dele, mas nada aqui é nosso, tudo é do Senhor, tudo é para a sua glória. Não é o homem quem faz, é o Senhor através do homem. Tudo é para o seu louvor. Que diminua o Patrick, que diminua os presbíteros, que diminua os homens, as mulheres desta igreja, que o Senhor cresça. Pai, é para a sua glória, Senhor. Pai amado, guarda as nossas crianças, Senhor, livra as nossas crianças, ó Pai, de tudo aquilo que é abominável aos seus olhos.
Meu Pai amado, repreenda, ó Pai amado, todo mal. O diabo quer afeminar os nossos meninos, ele quer masculinizar as nossas meninas, ele quer inverter os valores, ele quer inverter a moral, ele quer inverter os princípios éticos. Mas Senhor, o Senhor não desistiu do seu povo. Eu creio que o Senhor tem tempos, ó Pai, de vitória para esta igreja, para a nossa nação, para o seu povo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, levanta a mão sobre essa nação, e que esse povo possa se arrepender e mudar, que nós possamos nos arrepender e mudar, e nós possamos voltar para o Senhor, e nós voltamos, ó Pai, nos converter de todo o nosso coração, de toda a nossa mente ao Senhor, meu Pai. Ouve a oração do seu povo, Senhor. E aqueles que ainda estão em cima do muro, Senhor, sem saberem que lado ficar, que o Senhor possa dar juízo, que eles possam escolher o lado da Tua palavra, dos seus princípios, dos seus valores, que eles não venham cometer os erros que Ezequias cometeu, achando que nunca vai chegar, achando que é falácia, achando que é, como diz hoje, palavras contrárias, mas não é, Senhor, é verdade. Deus, não nos deixa, Pai amado, cometer os erros que muitos dos nossos pais cometeram, mas que nós tomemos a decisão certa no Senhor, e que essa decisão não venha de uma palavra humana, não venha do desejo do coração, não venha a um apego partidário, não venha a um apego emocional, sentimental, mas simplesmente por uma direção divina. Meu Pai, que a sua vontade se estabeleça, e, ó Deus, que o seu querer se estabeleça. E eu oro agora especificamente para o dia 30 deste mês. Não é o lado A ou B, Senhor, mas é a vontade do Senhor, é o decreto eterno do Senhor. O Senhor já sabe quem será o nosso governante, pois a Tua palavra diz que toda autoridade é instituída pelo Senhor. Então, Pai, desde já, eu já oro abençoando o governo daquele homem que o Senhor colocará no poder. Eu já oro pedindo que o Senhor direcione, eu já oro pedindo a Tua bênção, eu já oro, Pai, pedindo que o Senhor nos traga um tempo de paz, um tempo de graça, para louvor do Senhor. E se também for da sua vontade, o tempo de perseguição, de luta, ou de qualquer outra circunstância, que a tua igreja permaneça firme, que a tua igreja permaneça inabalável, que a tua igreja permaneça focado no Senhor, meu Pai. Eu te peço, em nome do teu filho Jesus, Pai, venha o teu reino. E da mesma forma que Jesus disse: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas todavia faça conforme a sua vontade. A minha oração é a mesma, Senhor. Pai, eu tenho um desejo no coração, e eu sei que a maioria da tua igreja pelo Brasil afora tem o mesmo desejo, mas que não se cumpra a nossa vontade, mas se cumpra a vontade do Senhor sobre esta nação, sobre o nosso país, sobre a nossa terra, porque a nossa terra, antes de ser nossa, é tua, Senhor, porque o Senhor a construíste, o Senhor a fizeste para glória e honra do teu santo nome. Pai, nós oramos pela nossa nação e pedimos que o Senhor nos abençoe e dê, em nome de Jesus, a tua bênção para a glória do Senhor Jesus. Amém.